Conde Dooku foi um poderoso mestre Jedi que caiu para o lado sombrio da Força durante os anos finais da República Galáctica, se tornando Darth Tyrannus, o segundo aprendiz do Lord Sith Darth Sidious. Tendo um papel significativo nas Guerras Clônicas, Dooku foi responsável por inúmeras tramas, conspirações e ataques contra a República Galáctica. Dooku possuía uma habilidade em combates com sabres de luz superior à de muitos outros mestres Jedi, se igualando apenas ao mestre Yoda, que era o único que conseguia bater de frente com ele de igual para igual em um combate. Ele também entendia sobre política e possuía um vasto conhecimento sobre a Força, tanto do lado da luz quanto do lado sombrio, sendo capaz até de soltar raios pelos dedos, coisa que Darth Vader nunca conseguiu fazer, provavelmente pelas suas complicações. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ok, talvez você já soubesse disso, mas fica comigo porque no vídeo de hoje eu vou te contar 15 fatos que você não sabia sobre o Conde Dooku. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior. E como vocês viram no título, thumb e descrição, esse vídeo aqui vai seguir o mesmo estilo daquele que eu fiz 15 fatos do General Grievous. Então, se você não tiver visto ele, já até aproveita a oportunidade para te convidar a ver clicando nesse card que tá aparecendo aí em cima. Antes de começar, eu só queria dizer que esse top 15 fatos não estão do melhor para o pior ou em ordem específica, até porque eles são fatos. E isso é algo que eu vou seguir em outras listas também, como top 10, personagens, tararam. Até serve para evitar possíveis desavenças nos comentários. Beleza? Tendo tudo isso em mente e sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Ele foi o último dos 20 perdidos. Como todos nós sabemos, a Ordem Jedi tem uma história gigantesca que se expande desde a Alta República até a Era da Primeira Ordem. E durante esses milhares de anos, vários Jedi caíram para o lado sombrio. No entanto, em específico, existia um grupo particular de Jedi caídos que são considerados fontes de vergonha e fracasso pela Ordem, conhecidos como os 20 Perdidos. O que diferencia ele dos outros Jedi caídos era um Jedi que renunciou à Ordem por causa de suas diferenças ideológicas, e não apenas pelo poder do lado sombrio. Existe até um salão no Templo Jedi de Coruscant com os bustos desses mestres feitos de bronze. Todos os 20 que caíram da Ordem estão lá como uma lembrança de que a Ordem Jedi não é perfeita e sempre deve procurar melhorar a si mesma. Cada busto tem uma descrição dos grandes feitos que esses mestres realizaram no seu tempo dentro da Ordem, e não o motivo deles terem caído, o que já é bastante interessante, já que mostra como os Jedi refletem a si mesmos ao invés de condenar aqueles que caíram por suas escolhas. E o Dooku foi o último deles, já que a Ordem Jedi foi exterminada no final da Vingança do Sith. Ele nasceu em um berço de ouro. Não literalmente. Na real, o que eu quero dizer é que ele nasceu com riqueza e poder. Beleza? Enfim, continuando, apesar de já conhecermos ele como Darth Tyrannus no episódio 2, ou até Conde, na realidade ele só reivindicou o seu título após a morte de Qui-Gon. Dooku nasceu em uma família rica, poderosa politicamente e influente no planeta Sereno, nos territórios da Orla Exterior. Se inscreve! Os pais de Dooku permitiram que ele fosse treinado pela Ordem Jedi quando ele foi chamado, porque isso seria uma grande honra para um membro da família, mesmo ele não podendo ter nenhum título enquanto permanecesse como Jedi. O ressentimento de longa data de Dooku em relação à República finalmente atingiu o auge quando seu ex-aprendiz Qui-Gon Jinn morreu. Ele renunciou ao título de Jedi e voltou para Sereno para atuar como Conde. É claro que a treta do Dooku com a família dele é um pouco mais longa, mas eu vou guardar essas informações para os nossos contos da Orla Exterior. Ele teve 4 aprendizes depois de ir para o lado sombrio. Assim como Palpatine fez várias vezes, Dooku também dibrou a regra dos dois criada por Darth Bane, que resumindo, bem resumido, dizia que só poderia existir 2 Sith verdadeiros, um mestre e um aprendiz. O primeiro aprendiz de Dooku foi Grievous, que apesar de não ter a força, foi treinado nas artes Jedi pelo Conde Dooku. Se eu não me engano, eu entrei em mais detalhes no próprio vídeo do Grievous, então não se esquece de dar uma olhada lá. O segundo aprendiz de Dooku foi Asajj Ventress,
uma das principais antagonistas da série animada A Guerra dos Clones. O terceiro aprendiz foi Savage Opress, que foi usado como uma ferramenta de vingança contra o Conde pela sua primeira aprendiz, Asajj. O quarto aprendiz era um Kefar, e ex-mestre Jedi que não batia muito bem da cabeça, conhecido como Quinlan Vos, e acabou desenvolvendo um romance com Asajj Ventress. Ele sequestrou o filho de Jabba. Eu tenho certeza que dessa você não lembrava. Ou não sabia. No filme A Guerra dos Clones, que foi usado para introduzir a série ao público, um dos principais objetivos de Dooku era reunir o máximo de sistemas para sua causa separatista. Para que isso acontecesse, ele deu início ao seu plano e sequestrou o filho de Jabba, Hota. Como nós sabemos, os Hutt eram uma família com bastante poder no submundo, sempre ligados a contrabando e coisas desse tipo. O plano de Dooku era simples, porém ousado. Ele sequestrou o filho de Jabba com a ajuda do seu tio Ziro e em seguida culpou os Jedi por todos os problemas causados. E com isso, os Hutt teriam uma dívida com o Sith. E assim, os Sith provavelmente iriam controlar boa parte do mundo do crime, e vários planetas iriam aderir à causa separatista. Mas, infelizmente, ou felizmente, os seus planos foram frustrados pelo Jedi Anakin Skywalker e a sua padawan Ahsoka Tano. O seu sabre de luz foi projetado para maximizar o seu estilo de luta. Dooku era um mestre na forma 2, Makashi, e estava entre os melhores duelistas de todos os tempos. A forma estava um pouco desatualizada na época porque foi criada durante o período da Velha República, muitos anos antes da regra dos 2. Mas Dooku praticou o estilo por toda a sua vida. Sua proficiência, assim como sua forma de lutar desconhecida, o tornava, sem dúvida, o Sith mais perigoso das guerras clônicas. Esse estilo de combate focava não em poder, mas sim na técnica, e nas mãos de um verdadeiro mestre como Dooku, permitia mais foco para desviar de ataques da força. Dooku fez o seu sabre de luz com o cabo curvado, permitindo aperfeiçoar ainda mais as investidas, defesas, golpes e sutileza que a forma Makashi enfatizava, projetando ainda mais elegância, fluidez e equilíbrio durante o combate. Originalmente, ele era para ter sido uma mulher. Durante a fase de produção de um filme, é bem comum mudarem coisas de última hora, e o George Lucas já é bastante conhecido por fazer essas mudanças, como na luta do Yoda contra o Dooku. Aquele diálogo e as cenas da força só foram adicionados depois, já que os planos originais era só fazer o Yoda cair pro pau com o Dooku. Mas uma dessas mudanças mais interessantes é que nos primeiros rascunhos do roteiro do episódio 2, eles se referem a Dooku como Condessa Dooku, sugerindo que inicialmente ele era realmente uma mulher. E alguns designs conceituais incluem uma espécie bem diferente do que já vimos, como uma Lord Sith inspirada na Medusa, com algo que parece cobras alienígenas no lugar do cabelo. Lembra um pouco a Tipley e Tiplar das Guerras Clônicas. Entre os designs também estão uma espécie aquática semelhante aos Kaminoanos ou coisa parecida, algo que parece uma Ventress Beta e um personagem meio droid que futuramente se tornaria o General Grievous. Pois é, e ainda bem que eles não fizeram isso, porque senão iríamos perder a ótima interpretação de Christopher Lee desse personagem que todo fã de Star Wars ama. Sério, é impossível dizer que o papel de Conde Dooku não ficou perfeito sendo interpretado por ele. Ele foi aprendiz de Yoda e do Imperador. Como nós sabemos, Dooku era um prodígio Jedi. Quando ele era jovem, exibiu habilidades aguçadas com a força que estavam muito além do resto de seus colegas Jedi. Quando ele era um adolescente, foi recrutado pelo próprio Mestre Yoda pessoalmente. Sendo aprendiz de Mestre Yoda, ele aprimorou suas habilidades na força, combate e diplomacia. Ele passou quase a sua vida toda aprendendo sobre a força. Isso despertou o interesse de Darth Sidious, que também o recrutou pessoalmente. Um de seus aprendizes era o irmão de Darth Maul. Durante a Guerra dos Clones, na terceira temporada, episódio 13, O Monstro, nos é apresentado um Zabrakiano chamado Savage Opress, que se tornou aprendiz de Dooku com um propósito oculto, já que ele era controlado por Asajj Ventress, com o objetivo de se vingar de Dooku, tornando Savage poderoso na força, o suficiente para ele trair e matar Dooku. É claro que o plano não deu certo. Savage acabou se libertando do controle de Ventress, e depois de uma luta intensa entre Ventress, Savage e Dooku, ele conseguiu fugir.
dando início a uma busca pelo seu irmão esquecido, Maul. Ele já foi capturado por piratas. Também durante a Guerra dos Clones, na primeira temporada, episódio 11, depois que os planos de Anakin e Obi-Wan para capturar Dooku dão errado, a nave dele acaba caindo em um planeta próximo, controlado por piratas. E nisso, o Conde Dooku acaba sendo capturado por um bando de piratas bêbados liderados por Hondo Ohnaka. Pois é sério. Depois disso, rola vários eventos dos três tentando escapar do planeta e falhando. Mas o que podemos dizer com certeza é que esse evento feriu gravemente o ego do Dooku. Porque, convenhamos, dificilmente vemos alguém capturar um Lord Sith, ainda mais um tão poderoso quanto o Conde Dooku. E um bando de piratas bêbados conseguiu fazer isso. Ele tinha um irmão. E aí, sabia dessa? Sim, ele tinha um irmão chamado Hamill. Eu acho que é assim que se pronuncia. Continuando, a relação entre os dois parecia ser boa. Uma vez ele foi até salvo de um acidente de corrida pelo próprio Dooku. Porém, mais tarde, depois de deixar a Ordem Jedi, Dooku, desvirtuado pelo lado sombrio e pelo poder, matou seu irmão para se tornar Conde de Sereno. Mas não para por aí, porque ele também tinha uma irmã. Pois é, nem eu sabia dessa. Por um longo tempo, Dooku não teve muito contato com a sua irmã, Genza. Eventualmente, ele a conheceu em um festival e descobriu a sua relação com ela depois que ela tentou convencê-lo a abandonar o lado sombrio. E adivinha só? Dooku mandou a Sage Ventress matar a sua própria irmã. A maioria das suas lutas teve CGI. Calma, eu sei que parece um pouco óbvio, mas deixa eu explicar. Apesar de todas as lutas de Star Wars naturalmente terem sim um CGI, a cabeça do ator Christopher Lee foi colocada digitalmente na maioria das suas cenas de luta, já que durante o episódio 2 e 3 ele tinha 80 anos e não conseguia atender a todos os requisitos físicos que a habilidade de luta exigia ao personagem, como velocidade e uma coordenação atlética. O interessante é que Lee era um espadachim especialista na vida real, e ele se orgulhava bastante de representar suas próprias cenas de luta ao longo da sua carreira. Mas como falamos, devido à sua idade, ele teve que usar um dublê e o seu rosto foi colocado digitalmente. Ele já lutou contra Darth Maul. Como todo mundo já sabe, Darth Maul não morreu na ameaça fantasma e acabou sendo trazido de volta na série A Guerra dos Clones. Essa foi uma das melhores decisões ever. Calma, Mace, o seu dia vai chegar também, confia. Maul tentou atrair Dooku para o seu lado, mas as coisas não aconteceram como o esperado e os dois acabaram lutando contra Obi-Wan, Mace Windu e Aayla Secura. Se não me engano, isso aconteceu na HQ Filho de Dathomir, algo assim. Ele tinha rancor do Mace Windu. A desilusão de Dooku com os Jedi não costumava abalar o seu emocional, já que ele era um mestre Jedi e não deveria ceder aos sentimentos. No entanto, um mestre conseguiu fazer isso. E pro Dooku, ele era a personificação de tudo de errado com a Ordem Jedi. Mace Windu. Windu tinha grande poder no conselho, perdendo apenas para Yoda. Dooku culpou Windu por uma série de erros políticos e morais. Uma das piores situações vividas por Dooku foi quando ele se encontrou com Jango Fett pela primeira vez. Eles estavam em lados opostos de uma batalha, e essa batalha terminou com 11 Jedi mortos. Fett perdeu a batalha, obviamente, e foi capturado, mas Dooku recebeu uma ordem para entregá-lo ao governo local, que o vendeu como escravo. Dooku viu isso como um absurdo, porque os Jedi sabiam o que ia acontecer. Irritado por eles estarem bem com a escravidão, Dooku culpou Mace Windu pela arrogância do conselho e todo o seu orgulho. Orgulho esse que pode ser visto quando ele se recusa a acreditar que Maul era um Lord Sith no episódio 1. Ele foi um exemplo das falhas do Código Jedi. A história de Dooku vai tão longe quanto qualquer outro personagem da série, e podemos ver através de suas experiências que a queda dos Jedi foi devido principalmente às suas próprias falhas. Durante a maior parte de sua vida, Dooku incorporou todas as coisas boas que um Jedi podia ser: forte, sábio, inteligente,
e capaz de trabalhar pelo bem de toda a galáxia. Ele não se arrependia de desistir da sua possível vida de riqueza quando ele era criança, porque, pelo menos na época, ele acreditava nos Jedi. No entanto, com o passar do tempo, os muitos problemas de Dukan com os Jedi não foram criados apenas pela emoção, mas também pela razão. É verdade que os Jedi se tornaram muito arrogantes. Também é verdade que eles acumularam muito poder e influência para serem usados dentro da estrutura da República e que se recusaram a aprender com seus erros. A verdade é que Dukan nunca foi verdadeiramente mal. Mesmo no lado sombrio, podemos ver que ele está desconfortável com a posição que ocupa. E é claro, isso é especialmente evidente após a morte de Qui-Gon Jinn, que o afetou profundamente. O fracasso de Dukan como mestre Jedi foi devido às questões superestimadas da Ordem Jedi. É uma pena que eles só aprenderam isso depois que já era tarde demais. Assim como Grievous, Dukan é um personagem bastante complexo dentro do canon atual de Star Wars. As suas motivações e decepções, um personagem bem construído desde o início, que se tornou um dos favoritos de todos os fãs da saga. E quando você conhece mais sobre ele, você percebe o quão compreensível é, que apesar de tudo, ele estava certo em muitos pontos sobre a República e como os Jedi estavam perdidos. Infelizmente, ele foi usado, como todos os outros, apenas para que outro conseguisse alcançar os seus objetivos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalho para fazer ele aqui, não só na edição, é claro, mas também nos dados que eu trouxe e nas adaptações. Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo para me dar aquela mega força. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal clicando nesse maravilhoso botão vermelho aí embaixo. Me diz aí também, o que você achou desse vídeo? Você sabia desses fatos? Não sabia? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E se possível, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, para que eles possam conhecer melhor esse personagem tão incrível que é o Conde Dukan. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.